Bem, pessoal, tive um caso recente de magnésio baixo e muita gente perguntava aqui no canal e às vezes não respondia, porque é tanta doença que a gente fala, a gente foca nas doenças neurológicas, mas vira e mexe, a gente tem algumas substâncias no nosso corpo que elas são super relevantes. Em especial, muitos eletrólitos que muitas vezes a gente não encontra, ou na internet, ou as pessoas nem sabem que ele existe. E o magnésio é um deles, né? E muita gente me pergunta por causa do cérebro, se melhora, se não melhora, se precisa tomar. Eu vou explicar para vocês de uma vez por toda quais são os sinais e sintomas de alteração, né? Como a gente descobre que tem uma alteração, né? E como você, se tem sinais e sintomas, vai conversar com o médico que ele pode ou não pedir o exame para você. Então vamos lá. O magnésio é uma das substâncias do nosso corpo mais relevantes, junto com sódio, potássio, né? E outras que a gente dosa, porque ele cumpre um papel muito importante dentro da célula, dentro do neurônio, ajudando na parte da condução, né? Então tem muitas bombas que modificam a condução elétrica do nosso coração, do nosso cérebro, que precisa e é indispensável o magnésio. Então, se o magnésio está baixo, esses sintomas vão aparecer. Músculo, nervos, né? E toda a nossa fiação elétrica tem um componente muito grande e importante de magnésio. Então, vocês vão ver que o sintoma tem relacionado com isso. Quais são os sinais e sintomas de se o magnésio está baixo no corpo? Né? O cansaço. Então, muito paciente com magnésio reduzido, magnésio baixo, né? O paciente vai referir um cansaço, uma fraqueza, além do que ele tinha. Claro que existem várias outras doenças que dão isso. Eu estou dizendo que o magnésio baixo é uma das possíveis causas se acontecer e o médico vai investigar no seu caso ele não encontre outras, né? Até porque ela não é mais comum. Outras doenças também podem dar isso, né? Outro sinal e sintoma muito comum de paciente tem são as câimbras, né? As câimbras acontecem de forma muito intensa em pacientes que estão com magnésio baixo, né? Paciente que tem magnésio baixo, né? Muitas vezes tem parestesia, alteração, né? De formigamento, né? Sensação de alteração de sensibilidade no corpo, justamente pelo magnésio cumprir esse papel. Muitos pacientes com magnésio baixo têm arritmias cardíacas, né? Por quê, Júlio? Porque o magnésio cumpre também o papel nessa parte de condução elétrica do corpo em geral, também no coração pode aparecer, né? Pacientes com magnésio baixo, em especial, quando isso cronifica ou é de forma intensa, né? O paciente pode ter crise convulsiva, né? Epilepsia, né? Ter um quadro convulsivo, porque o magnésio dele está baixo, né? Claro, para configurar a epilepsia tem que ter múltiplas crises e mesmo você revertendo, isso não acontece, né? Então, o nome é sugestivamente de ter uma crise epiléptica, né? Por causa do magnésio baixo, né? Muitos pacientes podem ter transtornos do humor, alteração, personalidade, comportamento, porque o magnésio cumpre um papel muito importante no nosso cérebro também. Percebam a quantidade de doenças, sinais e sintomas que eu dei ocasionado pelo magnésio baixo. Então é muito importante. Você tem uma alteração dessa, conversa com o seu médico, né? Não é para você ficar tomando magnésio para evitar nada disso. É a maioria desses eletrólitos que a gente tem no nosso corpo, na alimentação, no dia a dia, a gente vai ter eles, não tem necessidade. A não ser que você tenha uma doença que leva a perda, né? Muitos pacientes que às vezes fizeram cirurgia bariátrica, tem alguma síndrome desabsortiva, né? Eles só tomam algum remédio que reduz o magnésio, eles podem ter a doença, mas a grande maioria das pessoas não vão ter. Então não é porque você tem sintoma que você tem um magnésio baixo, não é porque você tem sintoma que você vai ter que repor e sair comprando na farmácia suplementos que tem o magnésio. Mas se você tem sintoma, procura o médico que ele vai investigar. E uma das causas que ele vai pensar vai ser também essa redução do magnésio no seu sangue, tá bom? Espero que tenha ajudado. O grande exame que a gente vai fazer vai ser a dosagem mesmo, mas o médico vai olhar no seu contexto. Espero que tenha ajudado.